Olá, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Ok, gente. Vamos então para mais um Jornal do Masa. Nós que estávamos falando sobre o aparecimento do grupo terrorista ITS-SS Brasil. É uma capa da revista Veja extremamente polêmica, edição 2644, do dia 24 de julho de 2019. A nova edição já está nas bancas, né? Começou a circular este domingo, apesar que oficialmente ela deve estrear no dia 31 de julho. No entanto, eu vou deixar de fazer análise da revista Veja, porque até recentemente ela estava bastante crítica, estava analisando com coerência o governo brasileiro, mas agora possivelmente começou a receber verbas do governo e começou a elogiar o governo. A capa desta semana chama, por exemplo, o super-ministro da Economia, Paulo Guedes, de gênio. Por quê? Porque ele vai liberar 150 bilhões de reais do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o equivalente a R$ 500 para cada trabalhador que tem conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para ver se a economia dá uma girada. Bem, meus queridos, 150 bilhões de reais equivale a 37,5 bilhões de dólares. 37,5 bilhões de dólares vão ser liberados para a economia, num país que tem uma economia de 3 trilhões e 200 bilhões de dólares por ano. Isto representa, então, somente 1% do produto interno bruto do Brasil. Ou seja, o que nós produzimos em 3 dias e meio. E a revista Veja, da editora Abril, chamou de gênio alguém que, como grande impacto, tem liberar para a economia o equivalente a 3 dias e meio de produção do Brasil. Como nós não concordamos com essa pataquada, com essa análise imbecil, obviamente não dá mais para fazer nenhuma das revistas da editora Abril. Nós vamos trocar porque aqui nós não trabalhamos com dados enviesados, nós trabalhamos com dados analisados. Nós não somos comprados por empresas, por mídia ou pelo governo. Então, como eu acho ridículo alguém ser chamado de gênio por liberar o dinheiro que pertence ao povo brasileiro e que isso vai gerar na economia apenas 3 dias e meio de um ano que tem 365 dias, basta, gente. Basta de tanta mentira. Não dá mais para fazer a editora Abril. Mas não é à toa que ela está falida. A gênia do mercado, a revista que acha que pode dar conselhos, está em recuperação judicial. Sua massa falida foi comprada por um investidor para ver se consegue recuperar. E sabe por que ela quebrou? Exatamente pelaquilo que ela voltou a fazer, contar mentiras. Bem, mas vamos analisar então a carta ao leitor, que é o editorial da revista Veja, acerca desse assunto contundente que é o aumento do terrorismo, o aparecimento de grupos terroristas no Brasil. Em um contexto semelhante, encontra-se outro tema de enorme gravidade, o terrorismo. Aqui a revista Veja começa a falar que o terrorismo começou a preocupar o Brasil, tanto que ele é um fenômeno antigo no mundo, um fenômeno que começa a ganhar muita força a partir de 1967, como resultado, um dos vários resultados da Terceira Guerra Árabe-Israelense ou Guerra dos 6 Dias, quando os árabes vão começar a se convencer que não tem como
derrotar Israel em uma guerra aberta. Não tendo como derrotar Israel em uma guerra aberta, eles vão então combater os israelenses dia a dia dentro do seu território, ou seja, através dos ataques surpresas daquilo que se convencionou chamar de terrorismo moderno. Não por acaso, a decisão de publicar uma reportagem sobre a Sociedade Secreta Silvestre, que é o novo grupo terrorista brasileiro, SSS, 3 S's, o braço brasileiro de um grupo extremista chamado Individualistas que Tendem ao Selvagem, o ITS, criado no México em 2011, foi resultado de longa e profunda reflexão por parte de Veja. Eu não acredito muito nisso não, porque eles estampam na capa, na edição seguinte, o gênio brasileiro, super ministro da economia, que libera o equivalente a 3,5 dias do produto interno bruto, e ele é chamado de um mago da economia. Na verdade, a Veja está passando o pires na mão para ver se o governo faz propaganda, porque vocês são tão incompetentes que quebraram a Editora Abril. Exemplo de fracasso, exemplo de incapacidade administrativa, exemplo de péssimo nível de reportagem. Então, meus amigos, se vocês são essa massa falida e acham que pode dar conselho para alguém, vocês precisam revisar as suas posições. Bom, então quer dizer que um grupo mexicano, o México, que desde a Revolução Mexicana, que começa em 1910, tem vários grupos de lutas populares, no sul liderado por Emiliano Zapata, no norte liderado por Pancho Villa, e recentemente nós temos o subcomandante Marcos, que lidera o Exército Zapatista de Libertação Nacional nos estados mais ao sul do país e que luta com a globalização. Como eles têm esse histórico de mais de 100 anos de lutas populares, eles trouxeram esse braço do Individualistas que Tendem ao Selvagem, ITS, ramo, Sociedade Secreta Silvestre, 3 S's para o Brasil. Muito bem. Isso porque a SSS, os 3 S's, a Sociedade Secreta Silvestre, que comprovou a reportagem ter sido a autora de atentados recentes ocorridos em Brasília e que a grande mídia abafou. Abafou porque a tendência era justamente eliminar figuras proeminentes do governo. Não fez nenhuma questão de esconder, em uma troca de mensagens com o editor sênior Tiago Bronzato, que tem como um de seus alvos ninguém menos do que o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, revista Veja, vocês não devem ter estudado o grupo terrorista mais famoso do Ocidente, o IRA, o Exército Republicano Irlandês, em inglês, Irish Republican Army. Sabe por que vocês não gostam de falar deles? Porque para vocês, revista Veja, que quebrou, que não conseguiu levar adiante um projeto interessante como a revista Veja, um exemplo de administração de empresa fracassada é a Editora Abril, que mantém a revista Veja e quer dar conselho para os outros. Sabe por que vocês não falam do IRA? Porque o IRA não é uma manifestação de terrorismo do Oriente Médio. Vocês gostam que o terrorista seja do Oriente Médio, seja de origem muçulmana. Só que na Irlanda do Norte, onde surgiu o IRA, é claro que eles são cristãos, eles são católicos. Então isso afeta a sua verdade, revista Veja. Mas vocês deveriam saber que o IRA, por exemplo, era um grupo que assumia. Não, olha para mim, na minha cara, fui eu que fiz o atentado terrorista. E o que você vai fazer? O que você sabe sobre terrorismo? O que você sabe sobre bomba? O que você sabe sobre escuta secreta? O que você sabe? Então sou eu, tenta me pegar. Então exatamente isso. No terrorismo moderno não tem por que esconder. Você é meu inimigo,
Eu sou seu inimigo, a gente vai ver quem pode mais ou quem pode menos. É este o padrão do terrorismo moderno. Então, para mim, ITSS, não me surpreende nada, mas para vocês sim. Isso não é coragem, isso é a tendência do terrorismo moderno. Infelizmente, vocês não estão mais na vanguarda da notícia. O ódio ao presidente seria motivado supostamente por suas posições sobre o meio ambiente, razão pelo qual o ministro da área, Ricardo Salles, não descansará em paz, segundo declarou a Veja em nome do grupo um certo Anhangá. Anhangá é um dos líderes do grupo SSS. Segundo a Veja, e a gente vai colocar em suspeita, porque é a revista Veja, exemplo de fracasso de administração de um órgão que chegou a ter 1.300.000 assinantes e leitores. Então, esse exemplo de fracasso de administração dentro do mundo capitalista, a gente sempre tem que ter o pé atrás. Por quê? Porque eles não são exemplos para ninguém, sobretudo no capitalismo que eles tanto apregoam, mas eles não souberam sobreviver dentro da dinâmica e da evolução do capitalismo, sobretudo do capitalismo tacanho, rasteiro, do tipo brasileiro. Diante de tal cenário, por que a revista daria voz a esse grupo? A conclusão foi que não poderíamos ocultar as ameaças, iminentes ou não, feitas por uma organização terrorista a autoridades do peso do presidente da República. Desprezar essa informação poderia nos custar um preço altíssimo, a omissão na defesa de vidas humanas. A revista Veja, ela está com medo de, ao falar que existe grupos terroristas no Brasil, de estimular a criação de outras organizações e que tenham, ao mesmo tempo, a intenção de assassinar as principais figuras da República, ou mesmo de ganhar, vai-se saber o que com esse tipo de reportagem. Antes de uma tragédia, é fácil classificar essas conversas como palavras de um fanfarrão. Só que o Brasil mudou, viu? Veja, tanto é que, segundo o noticiário, o hacker suposto da Polícia Federal, gênia, prêmio Nobel, conhece tudo de física, tudo de eletromagnetismo, a gênia Polícia Federal Brasileira age depois que a conversa de 1.000 autoridades brasileiras são reveladas. O ideal seria vocês agirem com inteligência e não permitirem que isso ia acontecer. E agora vocês acham que vocês são os bons da boca, que estão revelando alguma coisa que cheira mentira, que cheira enviesamento para não desmoralizar a organização. Muito bem, será que alguém levaria a sério os avisos dados pelos autores do massacre ocorrido em março numa escola em Suzano, em São Paulo? Bom, se não levar a sério, se não for as últimas consequências, significa o que sempre significou no Estado brasileiro: uma polícia desinformada, despreparada e que acha que tudo que vem contra ela é um blefe, o que não acontece na prática. Assim como a 3S, eles utilizavam com frequência um canal da Deep Web, a parte obscura da internet, para arquitetar seus planos. Isso dá para ver então que a gente rasa, gente que precisa entrar na internet de todas as formas, usar os canais de comunicação, as frequências conhecidas. Só que o universo é muito mais vasto do que esse. Só que vocês, vejam, assim como a Polícia Federal e a República Brasileira, são muito estreitos. Vocês não conseguem ver nem do lado. Então, meus amigos, quem consegue ter uma visão muito ampla, consegue deitar e rolar em cima de vocês. O meu conselho para vocês, estudem. Opa, não dá, eu passei no concurso, agora virei um folgado. Não dá para eu continuar estudando. Por quê? Porque estudar não me pertence. Eu represento o país carcomido, ultrapassado e pobre que nós sempre fomos. Não tenho razão? Por que o Brasil não é rico?
Por que com toda essa potencialidade o Brasil é pobre? Por conta de vocês. Vocês representam este país carcomido, ultrapassado e burro que o Brasil é. Nos Estados Unidos, vítimas do maior ataque terrorista da história, uma das mais pesadas críticas feitas aos órgãos de inteligência foi exatamente o fato de terem ignorado fragmentos de informação que relatavam um possível ataque da Al-Qaeda às Torres Gêmeas. Eu discordo da Veja. O planejamento foi feito 10 anos antes de acontecer o ataque. E eu já contei os mecanismos em que se fez esse ataque. Acontece que os Estados Unidos não conseguem ter a palavra que vocês utilizaram no texto. Agência de inteligência. São engessados. Olham para o mundo de uma forma só. Como revelou Edward Snowden. Enquanto isso, ele mostra então para o mundo como é que vocês agem. Mas como acreditar que aqueles homens escondidos em cavernas no Oriente Médio pudessem dar concretude a um plano tão mirabolante? Acontece. Aí que está. Como vocês são incrivelmente ignorantes, revista Veja. O arquiteto do ataque, que é o Mohammed Atta, era doutor em química. Simplesmente vocês chamam esses sujeitos de viventes em caverna. Não é porque vocês têm os melhores computadores, os melhores profissionais, que eles são os mais inteligentes. Às vezes num local singelo, pequeno, as pessoas têm livros e simplesmente utilizam melhor os livros do que vocês. É simples assim. Esse menosprezo é que faz com que surja exatamente os grupos terroristas. Considerando essas variáveis, resolvemos comunicar o conteúdo de nossa apuração à Polícia Federal, que vem no encalço do grupo há 6 meses. Vejam a incompetência. Um grupo terrorista revelado por uma revista há 6 meses e a Polícia Federal não dá conta de pegar esse sujeito. Sabe por quê? Porque eles não têm capacidade. Quando eles revelaram que esse possível hacker, que eu não acredito, invadiu celulares e computadores de 1.000 pessoas, eu tive certeza da incompetência deles. Depois que o leite está derramado, não adianta correr atrás. E é exatamente isso que a polícia fez. E trazer essa reportagem ao conhecimento do leitor. A democracia tem alguns antônimos. Um deles é o terrorismo. Mas a democracia tem também sinônimos, como a imprensa livre. Exatamente. Por isso que eu estou lendo um editorial que é uma bobagem completa, que mostra o desconhecimento completo sobre a história e a manifestação terrorista do mundo. Mesmo assim eu analiso, mas para mim chegou, parou porque vocês não sabem fazer conta. E é por isso que vocês quebraram a revista Veja. Cabe a ela, entre outras funções, defender a própria democracia, sobretudo de seus antônimos, e desde que o bolso de vocês esteja cheio com as verbas do governo federal. Porque até quando estava vazio, vocês estavam falando contra. Agora me justifica por que vocês quebraram a maior editora do Brasil, a maior revista do Brasil. Porque vocês são incompetentes? Veja, não abre mão dessa tarefa. Só que é enviesada, é mentirosa e distorce os fatos. Bom, nós vamos aqui então, gente, agora para O Dragão Está Mais Manso, que é a reportagem da Kátia Mello, da Denise Crispim Marim. Eu vou terminar de fazer esta reportagem porque eu tenho um compromisso com os audientes do Jornal do Maza, mas a revista Veja ela nunca mais vai passar pela análise do Jornal do Maza. Tanto que para a próxima semana eu já tenho a carta capital. Olhem quem está na capa, o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonóquio e cúmplices. Observem então que o presidente Jair Bolsonaro está com o navio com o nariz alongado para mostrar o quanto ele conta mentira.
Eu estou falando então da revista Carta Capital, que começa a circular 31 de julho de 2019, ano 24, número 1065. Ela diz que a mentira como tática do governo, com a conivência das elites. Isto sim que é uma revista isenta, verdadeira e que conta a verdade. Não esta revista que eu estou terminando de analisar para vocês, que segue os interesses do dinheiro e do grande capital, sobretudo do capital financeiro. Operação Hackers, Moro lança uma cortina de fumaça dizendo que há muita mentira e que esses hackers foram comprados, manipulados pelo governo federal para dizer que a Polícia Federal é eficiente. É eficiente depois do leite derramado? Depois que celulares e computadores de 1000 autoridades, inclusive do presidente da República, foram violados? Agora que vocês estão correndo atrás, a incumbência de vocês era correr na frente, impedir que isso ia acontecer. Agora eu quero ver vocês de público, vocês irem aos jornais e revistas e dizerem claramente: nós somos incompetentes, temos limitações técnicas, nossos policiais são despreparados mediante a tecnologia atual. Porém, humildemente, pedimos desculpas e a partir de agora nós vamos estudar mais para poder melhorar. Seria brilhante. A credibilidade de vocês voltaria profundamente, mas isso não é o caso. Bom, mas vamos lá que a gente tem o compromisso de terminar a reportagem sobre o dragão estar mais manso. Se vocês virem na reportagem anterior, na edição anterior do Jornal do Maza, a gente diz que ela já está enviesada pelo começo, então a gente tem que tomar muito cuidado. O X da questão, que também tem lá seus Ws, Ys e Zs, é a guerra comercial que a China e os Estados Unidos vem travando desde o início do governo de Donald Trump e que rendeu altos impostos sobre produtos de ambas as partes, ok? Porém, nesta última reunião entre os Estados Unidos e a China no G20, em Osaka, no Japão, depois de ver todos os prejuízos que ia trazer para a economia americana, que nós aqui analisamos a partir de uma reportagem da revista Exame, nós percebemos que os Estados Unidos, o Donald Trump, está abandonando essa guerra comercial, o que não disse, não deixou claro a enviesada reportagem. O embate entre as duas maiores economias reverbera em todo o campo, no Brasil inclusive. Por quê? Porque desde 2008, nosso maior parceiro comercial são os Estados Unidos da América. Se para o bem ou para o mal, só o tempo dirá. Faz mais de 10 anos que a China ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, que eu acabei de dizer agora, desde 2008. Então o Brasil tem que tomar muito cuidado no posicionamento em relação à situação, a esse conflito entre os Estados Unidos e a China, porque se ele se posicionar muito fortemente a favor dos Estados Unidos, ele pode ter um prejuízo muito grande em sua economia. Para lá vão 26% das exportações daqui, ou seja, do Brasil, e de lá vem 21% das importações. Um comércio bilateral que rende às empresas brasileiras um superávit de quase 30 bilhões de dólares por ano. Então, o que as empresas brasileiras têm de lucro no comércio com a China anualmente? 30 bilhões de dólares. Ou, se você preferir, 120 bilhões de reais. Em que mercado brasileiro, em que mercado do mundo o Brasil pensa em ganhar esse volume? Atualmente, em nenhum mercado mundial.
Então, gostemos ou não, ideologicamente da China, o que temos que ser é pragmáticos. O que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não é. Ele faz questão de mostrar a todo momento que ele é a favor dos Estados Unidos e não morre de amores para a China. Porém, a China, por hora, está relevando parcialmente. Mas se ela perder a paciência, os nossos empresários terão um prejuízo anual de 120 bilhões de reais. Preservar essa relação crucial era a grande preocupação de áreas como agricultura e minérios, principalmente no início do governo de Jair Bolsonaro, que na campanha afirmou que os chineses não estão comprando no Brasil, estão comprando o Brasil. Então, meus queridos, são essas declarações polêmicas do Jair Bolsonaro que tendem a desarticular as nossas relações com a China, e quem vai pagar o pato não é ele, que tem seu salário sagrado de 30 mil reais depositados todos os meses em sua conta corrente. Agora, os empresários que precisam lutar para conseguir esses 120 bilhões de reais de lucro e soam pesado, soam sangue, estes terão um prejuízo irrecuperável. Porta-voz da corrente pragmática, o vice-general Hamilton Mourão visitou Pequim em maio. Encontrou-se com o líder chinês Xi Jinping e apaziguou os ânimos. Sabe por quê? Porque imediatamente após ter assumido a presidência da República, a China já avisou o Brasil aqueles 10 bilhões de dólares. Ou, se você preferir, Brasil, 40 bilhões de reais que eu ia comprar de soja a mais no ano de 2019, eu não vou comprar. Eu vou comprar dos Estados Unidos. Você não é o bom da boca, Jair Bolsonaro, o gênio da informação? Pois bem, então aguente esta. Mas o Mourão foi lá para evitar um estrago maior. Claro que a China não vai voltar atrás em relação ao comércio com a soja. Ou seja, triste fim do agronegócio brasileiro na mão desse inconsequente presidente da República. Bolsonaro deve ir à China em outubro, um mês antes de Xi desembarcar no Brasil para o encontro dos BRICS. Se é que vai haver esse encontro dos BRICS. Como eu já noticiei aqui, meus queridos, justamente na reunião de Osaka, os BRICS se encontraram, mas o Brasil não esteve presente, porque os líderes dos BRICS não queriam receber e não receberam o presidente Jair Bolsonaro. Praticamente tudo que o Brasil vende à China se enquadra na categoria de commodities, como a soja, o petróleo, o minério de ferro, encabeçando a lista. A guerra comercial influiu diretamente na queda de 2,8% nas vendas brasileiras de minério de ferro para a China no primeiro semestre do ano. Então, além do prejuízo no setor do agronegócio, os 10 bilhões de dólares que a China deixou de comprar do Brasil e foi comprar dos Estados Unidos, ela já reduziu a compra do minério de ferro em 2,8% no primeiro semestre. Ou seja, Jair Bolsonaro está mexendo com o grande dragão do Oriente. E ele vai se queimar, como nós já estamos vindo aqui. As tarifas de Trump sobre produtos chineses, que chegam a 25%, reduziram os embarques para o mercado americano do maior produtor de aço do mundo, que é a China. E exatamente porque isso estava gerando desemprego dentro dos Estados Unidos, ele resolveu recuar no aumento das tarifas.
Com estoques altos, a produção diminuiu e as encomendas de ferro idem. Ou seja, na medida em que o Trump, no primeiro semestre, anunciou um aumento de tarifas, a China, que trabalha com uma grande produção, a maior produção de ferro do mundo, de aço do mundo, evidentemente não vendendo para o mercado americano, porque o aço chinês ficou mais caro, não precisa de tanta demanda de ferro do mundo e sobretudo do Brasil. Idem, mineradoras brasileiras contam com as imensas obras da infraestrutura em andamento na China para manter estáveis as remessas no resto do mundo. Mas se o voo mais lento do dragão se prolongar e afetar outras economias, a demanda geral por ferro vai sofrer. Neste cenário, não adianta desvalorizar o câmbio para aumentar as exportações. É uma sinuca de bico, avalia o economista Fábio Silveira. E não adianta fazer mais nada mesmo. Simplesmente, se a China parar de vender os seus produtos, o consumo será menor, claro, afetando toda a cadeia produtiva mundial. Gente, eu vou ficando por aqui, eu dou por encerrado esta edição, lembrando a vocês então que nós vamos terminar esta reportagem. O dragão está mais manso, mas nunca mais faremos a revista Veja enquanto ela não tiver a posição ligada à verdade. A próxima que nós faremos será a Carta Capital, Isto É, e assim por diante. Mas não mais a Veja, porque infelizmente ela não anda de mãos dadas com a verdade e a gente não pode ficar o tempo todo dando notícias e desmerecendo repórteres, editoras, coisas do gênero. Então, para a gente não ficar nervoso com tanta mentira contada, a gente vai parar com a revista Veja. Esta vai ser a última reportagem. Obrigado, até a próxima, tudo de bom.